Dois minutinhos pro meio-dia, a gente tá começando essa live de hoje, muito especial, para contar a tua história, contar a minha história. A live de hoje vai falar sobre valorizarmos a história que a gente tem, nossa história de vida. Então, bem-vindas, meninas, Lucimara tá aí, Camila, Tata Calixto. Deixa eu colocar o meu fone. Olá, olá, olá. Gente, agora é a hora de você clicar nesse aviãozinho e chamar os seus amigos. Mas chama os amigos próximos. Chama os seus amigos, amigas, colegas e familiares mais próximos. Aquelas pessoas que são tão incríveis que você consegue compreender o valor que tem a história dessas pessoas. Quem sabe você tá fazendo dando um grande presente para eles hoje. Porque o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho o prazer de estar no dia a dia trabalhando junto aí. É uma pessoa incrível, Serginho, saudade. É uma pessoa incrível que eu tive o prazer aí, o presentão de conhecer em 2020. Suspeita para falar do trabalho dele, já trabalhou em grandes empresas. Se você conhece a Pixar, saiba que um dos seus mentores, se não o seu maior mentor, é um grande consultor que já ajudou mais de 60 histórias irem para Oscars. Então, se vocês imaginam que ter uma pessoa como essa falando aqui com a gente sobre o valor que tem a sua história de vida, é a sua história, você que está aqui assistindo, pode fazer com que o seu ano comece de forma diferente. Então, oi Lu, eu convido você a compartilhar a live de hoje, porque realmente pode ser e vai ser transformadora. A gente tem um roteirinho aqui para seguir, daqui a pouco ele entrou aí o Rô, e vai ser super legal, super interessante falar com ele hoje. Agora é a hora de você chamar os seus amigos aí, as pessoas que você ama e as pessoas que você conhece a história e acredita que essa história merece ser valorizada. Convida essas pessoas. Convidar aqui meu grande parceiro e sócio. Oi, Dani. Bem-vinda. Tatá tá aí também. Show. Pedro tá entrando. Hello! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o Ru tá conectando a internet dele. Se você tá conseguindo me ver, tá tudo certo aí na conexão, manda um joinha aí. Me diz se a gente pode começar. Rodrigo vai ter que entrar de novo. Vamos lá, convida, aproveita agora. Convidar os teus amigos. Bora lá. Olá, e aí? Rolou? Fala, Rô. Agora rolou, agora rolou. Boa, muito bem. Obrigado pelo Beleza? convite. Beleza. Então você tava tentando entrar, não tava dando certo, agora deu. O pessoal tá entrando aí, É, show. aqui Legal. travou e aí ficou muito tempo travado, eu tive que fechar. Desculpa aí. Não, maravilha. Rô, valeu, obrigada por aceitar o meu convite. Imagina. A gente tem aí um trabalho mais para frente aí no Mente Malabarista, mas vai ser super Sim. legal antecipar e dar um spoilerzinho aí pro pessoal que vai acontecer lá e mais pessoas ficarem sabendo do trabalho incrível que você faz, né? Então, Obrigado. primeiro de tudo, valeu por estar aí presente. Estou falando Eu pro que pessoal aí que agradeço. agora é hora de convidar aí, né, através do aviãozinho, para a gente começar o assunto, né? Clica aí no aviãozinho, manda pra galera e vamos que vamos. Maravilha. Rô, Diga lá. cara, o nosso assunto é no mínimo fundamental, no mínimo, né? Sim. Falar sobre a importância das nossas próprias histórias é, é
não é filosófico, é importante para construir uma vida, né? Uma carreira, um negócio, qualquer coisa que você decida fazer, né? Ter a consciência do quão importante a sua história pode mudar completamente a direção da sua vida. Faz sentido isso para você? Ô, eu anunciei nos meus stories falando, eu vou repetir aqui, né? É, às vezes a gente olha as histórias de pessoas famosas, como Steve Jobs, sei lá, Nelson Mandela, sei lá, Madre Teresa de Calcutá. Tipo, pessoas que mudaram o mundo, assim, de alguma forma, ou impactaram o mundo de alguma forma. E aí a gente olha para a nossa vida, né, do nosso dia a dia, e a gente acha que a nossa história não importa tanto, porque a gente não impactou o mundo como essas pessoas impactaram. Sim. E isso pode ser perigoso, né? Não é todo mundo que acaba fazendo isso, mas inconscientemente às vezes acontece da gente achar que a nossa história não é importante, né? E isso é um tiro no pé aí na autoconfiança, é um tiro no pé assim, em valorizar as coisas que realmente foram importantes na sua vida, que você fez de importante, só porque a mídia está mostrando outros exemplos completamente diferentes. Então, o que eu tenho para começar assim a nossa conversa é: a nossa história importa tanto quanto a história dessas pessoas. Ou a forma como a gente impacta o mundo e o que a gente faz de bem ou mal, né, para o universo. A gente é um ser humano tanto quanto essa outra pessoa que a gente tanto admira. Mas a nossa história importa tanto quanto. É o nosso superpoder. É o nosso superpoder. Eu ia te falar isso, né? Você já citou para mim uma vez que a nossa história é um superpoder. Sim. E eu acho tão importante isso, tão importante, que para mim ter clareza é ter o poder. Quando as pessoas me perguntam assim, Tami, o que eu preciso ter para ser bem-sucedido? Eu sempre respondo isso: clareza. Quem é você? Né? Sim. E muitas pessoas, elas sentem a sua história, mas elas não conseguem ainda contar a sua história, falar sobre quem elas são, né? É. Inclusive, deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de vidas aqui, para dar um oi para quem está entrando aqui. O Pedrinho entrou agora, a Érica, o Alê. Oi, Alê. O André, Salles, a Michelle, o Everton também. Legal que E vocês aí, estão aqui. galera? Muito bem. Ô, Rô, você tem que conhecer o Pedrinho, viu? Pedrinho é um Ah, é? comediante, cantor, artista nato e tem uma história incrível. Qualquer hora Foi, você bate um papo com ele. lógico, com prazer. Conta aí pra gente então, Rô, como que a gente resolve essa questão, né? Se clareza é poder e a nossa história é um superpoder, como a gente pode valorizar a nossa história? Quando a gente fala de storytelling, né, criação de histórias, toda história é sobre alguém, né, que é o character, é o main character, né, que é o protagonista que a gente fala. E quando a gente traduz character para português, muita gente pensa em personagem, mas é caráter também, né? Character é caráter. Então toda a história é sobre alguém cujo caráter vai ser revelado ao longo dessa história. E como a gente. Vamos fazer um bate-bola rápido. Como você acha que a Bora. gente revela o caráter de uma pessoa? Vamos supor que você está numa entrevista Você está me entrevistando para um emprego, né? Eu quero um emprego na sua empresa. Como você revelaria o meu caráter? Nossa, como eu revelaria o seu caráter? É só perguntando? Então, eu tenho que fazer, eu ia dizer isso, eu tenho que perguntar. Mas eu Você vai não me perguntar. perguntaria assim, né? O que você perguntaria? Me fala um pouco sobre você. Me fala um pouco sobre você. Olha que legal, me fala um pouco sobre você. Então, a forma como eu vou falar sobre mim vai revelar, talvez, a maneira como eu penso, como eu me enxergo. E a maneira mais poderosa que tem é eu contando uma história. Por quê? Porque a história, ela faz com que a audiência deduza qual é o caráter desse personagem. O personagem, ele nunca declara quem ele é.
né? Quando você vê Procurando Nemo, você não vê o Marlin, que é o protagonista, que é o pai do Nemo, que é quem está procurando o Nemo, falando, eu sou um pai super protetor, Não, a gente vai observando a história e vai percebendo que ele é super protetor, que ele é todo sistemático, que ele é medroso e tudo mais. Ele não declara. Então, ao assistir a história, a audiência deduz. Então, quando eu estou numa entrevista de emprego, se eu for contar a minha história, eu quero que você deduza os meus valores, para eu não ficar me gabando, né? Senão vira aquele negócio assim, eu sou um cara que valorizo muito o empoderamento feminino, né? Eu sou um cara que acredito muito na sustentabilidade do planeta. E parece que eu estou me vendendo, é feio até, né? Então, contar uma história numa entrevista de emprego pode ser um superpoder, né, nesse sentido. E uma outra coisa que é importante também pensar nesse momento quando você me faz uma pergunta como essa, você não sabe o que eu vou falar. E se eu não conto uma história poderosa, você acaba não conseguindo o que você gostaria, que é saber qual que é o meu verdadeiro caráter. Então, é por isso que muitas empresas fazem dinâmica de grupo, né? Ou botam para fazer, né? Fazem alguma coisa acontecer ali físico para ver a reação, o comportamento da pessoa ali naquele momento. Porque é sob pressão que a gente revela o caráter do personagem. Não é quando tá tudo bem. Então, uma boa história, quando você... Por que ela é um superpoder? Porque quando você reflete sobre a sua própria história e vai buscar nos momentos onde você se sentiu mais desafiado, ou com medo, ou com culpa, ou com vergonha, ou com desejos, ou com apatia, momentos que você não estava legal, é o que você vai olhar, o que você fez em seguida. Quando você se sentiu culpado, o que você fez? Você pediu desculpa? Ou você ficou quieto? Ou você é, fez de novo? Né? E comece a investigar o que você pode aprender nesses momentos, né? E saber o que você já aprendeu, o que você está em processo de aprendizado, o que você ainda tem a aprender, são ferramentas que tornam você mais forte para viver a vida, mais protagonista. Então, por isso que a sua história é um superpoder que você carrega, né? Olha só, né? Você fala uma coisa tão genial. Fala pessoal que está chegando aí, para quem está chegando, a gente está falando sobre o poder da nossa própria história e como a gente pode valorizar a nossa história. Só uma palhinha do que vai acontecer no Mente Malabarista em fevereiro, mas para quem não sabe, depois a gente fala sobre isso. Rô, você falando, eu lembrei de Salvador Dalí. Ele dizia assim, olha que louco, né? Ele dizia assim, aquilo que pensamos ser realidade pode ser um sonho, e aquilo que sonhamos pode ser mais real do que pensamos. E eu vejo muito do que você está falando no dia a dia nas minhas sessões de coaching, de mentoria. Um desafio, uma dificuldade que vem, né, em forma de teste ou em forma de até uma crise de identidade desse cliente. E ele tem, ao mesmo tempo que ele tem diversas opções do que ele pode fazer, ele não sabe exatamente o que fazer. Uhum. Isso faz parte de uma história bem contada, né? É a melhor parte de uma história bem contada. Ver um personagem que não sabe o que fazer e ele vai ter que se virar. Porque ao assistir o que ele vai fazer, a gente talvez aprenda alguma coisa. E essa é a graça da história, né? Exato. E olha só que interessante, você está falando de aprendizado. Ontem você me mostrou um curta, que enfim, não vou falar qual é, mas eu me emocionei e você disse, mas essa não é uma boa história, porque ela não nos ensina nada. E aí eu depois vim para casa pensando nisso, eu falei, poxa vida, inclusive essa é uma ferramenta, porque ficou uma coisa inacabada dentro de mim também, ao ver aquele curta. E na Uhum. vida a gente tem aprendizados para encerrar ciclos, ou para iniciar novos ciclos, né? Sim. Ou para renegociar termos de parcerias, relacionamentos. Então é importante tirar aprendizado das nossas histórias, independente se é uma vitória ou é algo que não saiu como você esperava, né? Como, É. como, o que você traz aí para gente em relação a
a essa clareza e esse poder de tirar aprendizado das histórias, da sua própria história, né? Eu... Pensa no termo protagonista, né? Quando a gente fala assim, é, aquela pessoa é uma protagonista. Em outras palavras, a gente está falando que essa pessoa foi capaz de ser mais forte do que forças antagônicas. O que são forças antagônicas? São forças que impedem aquela pessoa de chegar onde ela quer chegar. Então, vou ter que dar um passo para trás. Todo protagonista, a gente falou toda a história sobre um protagonista. E todo Perfeito. protagonista tem desejos. Todo mundo tem desejo. Desejo é algo intrínseco à natureza humana, né? A gente deseja um monte de coisa. Todo mundo aqui tem desejos. Então, e se tem desejo, é porque não tem ainda. Algo falta, certo? É o Uhum. desejo ter, desejo ser, desejo, tudo assim, futuro, imaginário, ficção. Porque hoje algo está faltando. Então, quando a gente fala que alguém foi protagonista, alguém é protagonista, é alguém que está conseguindo driblar as forças que estão impedindo de você chegar nos seus desejos. Então, quanto mais fortes são essas forças antagônicas, mais protagonista precisa ser o protagonista, né? Quanto mais protagonismo tem que ter o protagonista. Então, quando você me pergunta assim, pô, o que você tem a dizer assim, sobre os aprendizados? Não tem aprendizado se você não se colocar numa. Não tem aprendizado um alto valor agregado, né? Se você não se coloca em posições onde as forças antagônicas são realmente grandes. Por isso que todo mundo fala, é importante sair da zona de conforto, é por isso que é importante experimentar algo novo, conhecer pessoas novas. Por quê? Porque isso vai trazer naturalmente novas forças antagônicas. Ou ferramentas para você driblar forças antagônicas. Então, quando a gente fala de aprendizados, o que eu posso falar para a galera aqui, se joga, velho, se joga, vai viver coisas novas, falar com pessoas novas, experimenta coisas diferentes, porque tudo isso vira ferramenta para você ser Uhum. mais protagonista, ser mais forte. O processo de viver, saber o que você viveu, refletir sobre o que você viveu, entender o que você precisa buscar agora para viver as próximas coisas, sempre em busca de chegar mais longe, chegar no seu desejo. Então, eu acho que refletir sobre boas histórias dá nisso. Ó, é incrível, né? Como é a vida, né? É É a a vida. vida escrita. Poxa, quando você fala se joga, vem na minha cabeça a galera do curso, sabe por quê? Porque a maior, sei lá, 90% da galera da primeira turma do Mente Malabarista falou para mim assim: eu estava tentando entender como eu ia é, falar sobre mim para pessoas que eu nunca vi na vida. Como eu ia me Hum, expor dessa forma. E nada mais se colocar diante de pessoas e contar sua própria história, nada mais é do que um ato de coragem, né? sim, sim, E, sim. e, e isso é importante para um personagem também, não é? Porra. A Lê fez uma É, pergunta aí, a gente já te responde. como contar uma boa história. Pô, tem 10 dias aí de, de tempo para a gente sentar e falar sobre. Não, mas dá para falar sobre isso também. Já já a gente fala. Sim, contar a sua própria história é um ato de coragem, porque um protagonista, ao viver forças antagônicas, momentos difíceis, ele fica vulnerável. E falar das nossas vulnerabilidades é sempre delicado, né? A gente fica disparam alguns medos, né? Medo do que as pessoas vão pensar, medo do que eu estou expondo da minha vida para pessoas que eu não conheço, enfim, é basicamente esse grande medo, né? O que as pessoas vão pensar. Uhum. Então, compartilhar a história verdadeira, a história real, né? É, é um ato de coragem por conta disso. É, eu recentemente passei por uma experiência de escrever uma história própria, né, minha, onde eu falava sobre uma relação que eu tive com meu pai, né? E eu não parei para pensar muito
que meu pai leria aquela história em algum momento. E ele leu e isso abriu uma nova porta, assim. Me deu um frio na barriga até, porque era uma coisa que a gente não tinha conversado antes. Ah, Então, essa coragem de contar a sua própria história também te expõe a coisas super positivas, né? No caso, para mim foi ótimo falar com meu pai sobre o que a gente falou. Então, sim, é um ato de coragem para contar a sua própria história. é incrível você ter falado da vulnerabilidade. Eu acredito muito que a vulnerabilidade nos abre portas para uma transformação. Quando alguém É. busca um coach, um mentor, ou uma coach, uma mentora, e eu mesma te procurei para escrever a minha história, porque eu acredito que escrever ou refletir sobre a minha história também era uma forma de me transformar. Quando um cliente me procura, eu acredito que essa vulnerabilidade dele colocar a sua história na mesa é tão importante quanto. E tem uma peça fundamental para mim, nessa história de contar a sua própria história, é ser Uhum. autêntico nela. E na maioria das vezes as pessoas têm medo das partes feias, das partes ruins, dos erros cometidos, né? Das histórias que não são aplausíveis, aplausíveis, existe? Uhum. Aplaudidas, São aplaudidas, críveis, né? Uhum. que são críveis. É, Muitas pessoas têm essa vontade de esconder os erros, de esconder a, exatamente a chave, a ferramenta que te dá espaço para aprender, né? É, E a gente gosta de ver isso nas histórias. é, Que dilema, né? Que é. paradoxo. A alma de uma boa história mora no lado negativo, né, da vida. Você já assistiu algum filme super incrível que você nunca mais vai esquecer? Que começou tudo bem, a vida do protagonista, aí continuou tudo bem, terminou tudo bem? Não, Não. Então não não tem rola. como você contar uma história sua, onde você estudou na melhor escola, fez a melhor faculdade, conseguiu o melhor trabalho e agora está procurando um trabalho novo para ser ainda melhor. Tipo, essa história não tem nada, sabe? Você só conseguiu, você só fez. Por que você saiu do último trabalho, né? Uhum. Saíram com você ou você que saiu? E se você que saiu, por que você saiu? Né? Você estava se sentindo mal? Você estava feliz? Você estava infeliz? Tipo, o que está entre duas coisas positivas normalmente é uma coisa neutra ou negativa. E eu quero saber isso, né, como audiência. Eu quero saber o lado negativo. As pessoas confundem, principalmente em vendas, né, vender produto, vender serviço, que não pode falar que o produto vai dar problema, que ele não é perfeito, que o serviço Uhum. pode ter uma falha, porque isso desvende. Só que, lógico, né? Se você só falar, o produto pode falhar, viu? Compra aí. E não falar como você contorna o problema se ele acontecer, você não vai conseguir vender. Mas quando você fala, ó, pode dar problema, mas se der problema eu troco, igual a Apple faz, né? Sim. Ela está sendo protagonista, né? Então ela mostra que quando você está vulnerável, meu cliente, e eu tenho foco completamente em te trazer uma experiência incrível, etc. Lá, se der problema, eu troco. Você como um consumidor fala, como assim? Pode dar problema? Você nem pensa nisso. Você fala assim, se der problema, ele troca. Ele vai me ajudar a viver minha Exatamente. vida, né? Esse é o ponto. E quando você vai vender a sua própria história, vender a sua própria imagem, é a mesma coisa. Se você é um cara perfeito, uma mulher perfeita, que vive uma vida perfeita e tá tudo perfeito, as pessoas duvidam, né? Elas estranham, né? É igual Sim. aqueles perfis de Instagram, onde a foto da galera é tudo, cada foto mais bonita que a outra, num lugar diferente, um país diferente. Que vida É. é essa? Essa pessoa não é real, né? Uhum. Então, tem uma frase muito, muito legal, assim, que cabe bem agora, que é: a confiança, ela se constrói com honestidade, não com perfeição. Então, dentro de uma entrevista que a gente está falando agora, mas pode ser em qualquer situação da vida, as pessoas querem saber a verdade. Sim. O princípio fundamental de uma boa história, que é diferente de uma história ruim, é falar a verdade. Né? Você falou da Uhum. autenticidade, mas a verdade é uma outra coisa legal também. Sim, com certeza. Eu tenho comigo, não sei se você concorda, que
a autenticidade é a união da coragem e da honestidade. Ser autêntico é isso. É você Legal. ser honesto e ter coragem de ser honesto. Sim, sim. Isso é muito importante. Consigo mesmo, né? A autenticidade essa honestidade consigo mesmo, né? Porque isso parece, e olha que como é tricky, né? Como tem algumas armadilhas aí. Ser honesto é difícil. Às vezes a gente acha que está sendo honesto, mas não está. Então não adianta, não é só vou ser honesto ou não vou ser honesto, vou mentir, né? Não é preto e branco. Às vezes você está achando que você está sendo honesto ali, mas você não tem algumas informações, você não parou para pensar em algumas coisas, você não tem ferramentas para identificar que aquilo não é algo realmente honesto. Então, então ser honesto exige esforço. Você precisa de autoconhecimento, você precisa saber ler o que está acontecendo, você precisa enfim, se desenvolver para conseguir ser honesto, sabe? Não é uma coisa fácil. Tá longe de ser fácil, é trabalhoso e assim, começa, mas nunca termina, né? É, O próprio desenho do Mente Malabarista foi pensado nisso. Como a gente pode começar um processo que seja prazeroso, que seja honesto, que eu tenha espaço para errar, eu como mentora, eu tô lá toda semana, poxa, não é toda semana que eu tô bem, né? é, Então, como eu posso ter espaço para errar e que depois isso continue. Então, as pessoas que entram no Instagram, o curso é inteiro no Instagram, né? E você está nessa edição, inclusive, com um curso de escrever sua própria história, um workshop incrível. Quem não sabe, aí depois a gente deixa certinho. Mas quem entra lá fica no perfil para sempre. Porque a gente é, tem aprendizado para sempre na vida, né? Inclusive a sim. Sabrina está aí, ela participou da turma 1, já está na turma 2 e já está inscrita no seu workshop também, ó. Sabrina Silveira Uhul! está no seu Boa, workshop. vai ser muito legal. Cara, vai ser incrível e até falando um pouquinho do curso, quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, basicamente a gente está falando, vou dar um momento de atenção para mim. Uhum. E muitas pessoas têm medo de escolher com quem aprender, com quem se desenvolver. Eu diria que a pessoa deveria ter medo de não ser honesto o suficiente consigo, né? Muito mais do que É com verdade. quem, né? Tenha medo de entrar no processo de desenvolvimento pessoal e não ser honesto consigo. Tenha medo disso, né? Mas você deve ter um monte de exemplos disso, né? De você falando assim, você quer mudar? A pessoa quer. Você vai mudar? Vou. Você vai conseguir? Vou conseguir. E ela acha que ela tá sendo honesta com ela mesma, só que ela tá ignorando um monte de forças antagônicas que ela sabe que existem e que quando aparecer, talvez ela mude o que ela tá falando. Exato. Eu Aí, vou até. Posso, desculpa te cortar, vou nomear as forças antagônicas que eu costumo ver num processo? Posso? Para ajudar a pode, galera aí? óbvio, melhor até, A Dani, melhor. a Dani tá aí também, ela estava na turma 1 e está no teu workshop inscrito, hein? Boa. Olha aí, ó. Tem fãs aí já, hein, Rô? Boa. Vamos. Forças antagônicas. Pessoas, né? Forças antagônicas podem ser situações, Pode ser uma né? pandemia, pode Pode ser uma ser pandemia. um medo de mudar, pode ser uma pedra no caminho, pode ser qualquer coisa. Né? O preço é caro, né? Um ambiente, um contexto. Um contexto adverso. Força Sim. antagônica está em todo lugar. Tá? Eu costumo separar ele em três esferas que acabam generalizando um pouco, né? Mas às vezes facilita para quem está começando. Tem as forças antagônicas de você consigo mesmo, que são os mais profundos e os mais difíceis, e normalmente as histórias que revelam o caráter de personagens estão atrelados a essa esfera. Então, será que eu sou capaz? Será que eu posso? São essas são as histórias que você conta para você todos os dias. Aí tem a esfera de você com outras pessoas, né? Então, relacionamentos no geral. Então, basicamente,
relações interpessoais e intrapessoais, né? Uhum. Então, preciso convencer alguém de me deixar chegar lá. Preciso convencer alguém a pagar mais barato. Preciso é você negociando com pessoas. E a terceira esfera é com o imponderável, é com o mundo. São coisas que você não tem controle. Mudança de economia, mudança do clima, mudança pandemia e tudo mais. Então, são três caixinhas, vai, que ajuda a gente a pensar em vários tipos de força antagônica. Olha aí, que incrível, né? É por isso que toda vez que a gente tem, enfim, reuniões, sessões. Para quem não sabe, o Rô me ajudou a escrever minha primeira história, tá? Guardada a sete Sim. chaves, mas uma hora a gente divulga ela. Sim, Essas três esferas são esferas que a gente trabalha nas crenças, né? sim. Quem sou eu? Quem são as pessoas? E o que o mundo é para mim? Quando a gente consegue fazer um shift, consegue alavancar essa mentalidade de que eu sou capaz, de que eu sou merecedor, de que eu sou uma boa pessoa, de que eu sou talentosa. Quando eu vejo as pessoas, como as pessoas são boas, as pessoas podem mudar, as pessoas são unidas, quando eu tenho essa visão, ou o mundo, né? O mundo é um lugar bom, o mundo é transformador, são crenças que potencializam a nossa capacidade de crescer cada vez mais, né? A capacidade de ver aquilo que não foi criado ainda, né? É, De conseguir ver o mundo de diversas perspectivas. Eu digo que um mundo sem nenhum medo, Rô, é um mundo perigoso. é verdade. Ele não A gente, existe, né? É uma ficção. exato. E quando eu penso que um mundo onde as pessoas estão conscientes de seus medos, é um mundo saudável. Uhum. Então, eu super recomendo sempre que as pessoas, se você quer escrever uma única meta de vida para 2021, escreva investir em si mesmo. Invista em contar a sua história para o mundo, em ter orgulho de falar da sua história, de falar dos seus erros e acertos, né? De Uhum. você valorizar as dificuldades que você passou, mas falar sobre elas com responsabilidade, não com vitimismo, né? De ser um protagonista vitorioso, né? Uhum. Mais forte que as E forças antagônicas. mais fortes que as forças antagônicas. Enfim, aproveitando esse gancho, não sei, né? Eu queria dar um spoiler pra galera. O que vai rolar nesse workshop no Mente Malabarista? Será? Ó, isso tem a ver com a pergunta do. Eu esqueci quem era que estava A perguntando aqui. Letícia. Não, teve Não? a. Era a Letícia? Não, que perguntou como criar uma boa história. A Letícia. Era a Letícia, é isso aí. Então, eu vou dar um spoiler falando sobre como cria uma boa história, né, no final das contas. Antes Vou de você passar. contar, É. antes de você contar, deixa eu pedir pro pessoal aí, manda um coraçãozinho aí se você está gostando, né? Quero saber se você está curtindo. Sim, sim, Vamos manda aí, lá. galera. O- eu vou, enquanto a galera vai. Oh, e eu quero saber também qual a opinião de vocês sobre qual a importância de saber contar a sua própria história. O que vocês acham sobre isso, né? Vocês acham Boa. importante, não acham e tudo mais. E, e aí eu já vou dando um spoiler aqui. Como se cria uma boa história? Existem elementos de uma boa história que não podem faltar numa boa história. Existe estrutura de uma história, existe estilo de uma história. Eu vou falar aqui basicamente de elementos e estrutura rapidamente. Quais são os elementos de uma boa história? Não existe história sem protagonista, então protagonista é um elemento. Não existe protagonista sem desejo, então desejo é outro elemento. Só existe desejo porque algo falta, então saber o que falta é um outro elemento. Na verdade, não é saber o que falta, é criar um momento onde o protagonista se realiza que algo falta, que a gente chama de incidente citante, né? O incidente Uhum. citante é um outro elemento, forças antagônicas é um outro elemento. Eu gosto de adicionar a isso
um arco de história de transformação. Então, quando você compara o protagonista no final e compara ele no começo, ele precisa ter mudado, né? Ele não pode ser o mesmo. Então, esses elementos não faltam em qualquer boa história. Só que o maior segredo é como construir essa história. Então, é estrutura. Então, eu normalmente ensino a estrutura clássica, né? Existem estruturas modernas, existem outras estruturas que fogem disso que eu vou falar, mas essa estrutura clássica é a hollywoodiana, é altos e baixos, é a história que vende, que faz bilheteria, é o que a gente está acostumado, é o Avengers, né? É o Avengers, é o Titanic, essas histórias que a gente chama de estrutura clássica. Ela normalmente, todo mundo fala assim, a história tem começo, meio e fim. É verdade, tem começo, meio e fim. A gente chama de estrutura de atos, ato 1, ato 2 e ato 3. Só que, na escola, a gente para por aí, né? Tem que ter começo, meio e fim. Como é que começa? Aí a professora ajudava a gente a primeira frase, né? Não, tem técnicas. O ato 1 ele tem uma função específica, que é ambientar. A gente precisa ambientar o universo da história, sobre quem é essa história, quem é o protagonista. E aí, então a gente vai falar sobre os hábitos, como é a rotina dele, né? O dia a dia e etc. Quem está à volta dele, em que época, em que cidade, em que tempo, né? Como está o clima. Tudo que é importante para a audiência entender o que está acontecendo. Colocar todo mundo na mesma página para ir conduzir a história. Não adianta já começar uma história já conduzindo, sendo que as pessoas ainda não se identificaram com esse protagonista. Não sabe quem ele é, o que é onde ele está vivendo e tudo mais. Então, primeiro, eu preciso... É um processo de construção de empatia. Né? Empatia não acontece assim. É um processo que é construído. Então, o primeiro passo é ambientar. E aí a gente vai trazer, uma vez que as pessoas já estão se identificando com o protagonista, a gente vai trazer um incidente excitante para fechar o ato 1, o começo da história. O que é o incidente excitante? É um grande conflito que dispara a história. Ou seja, uma vez que eu vou dar um exemplo aqui, né? Toy Story. Como é a ambientação? Brinquedos que falam que estão vivendo o dia do aniversário do dono. Aí tem um cowboy que é o protagonista, os outros brinquedos estão à volta dele, ele é o líder, ele é o favorito do dono, ele tem o escrito Andy na bota, ele tem... Enfim, e vai ambientando e vai mostrando que eles estão vivendo o dia do aniversário do Andy. E é o dia mais perigoso para um brinquedo, que é o dia que ele corre o risco de ser esquecido, trocado, abandonado por um brinquedo novo mais legal que vai chegar. Então, existe um clima na ambientação, um clima de medo, de anseio. Então, eles estão vendo os brinquedos que estão chegando, estão se comunicando lá com os soldadinhos, lá com binóculo, olhando os brinquedos, falando no walkie-talkie lá para os brinquedos do quarto, chegou uma meia. Aí eles comemoram, aê, não vamos ser trocados e tal. Aí chega o medo que eles tinham, se realiza. Chega um brinquedo mais legal, que é o Buzz Lightyear. Então, nesse momento, que é um incidente excitante de Toy Story, a vida do protagonista sai do equilíbrio. E é um point of no return. Né? Uma vez que chegou, não tem como deschegar. Né? Ele chegou e ele vai ter que lidar com isso. Então, aí acaba o ato 1 de uma história. Aí o ato 2. Qual a função do ato 2? Complicações progressivas. Ou seja, a gente vai complicar. Se você acha que a vida do Woody já está complicada ao chegar a um brinquedo mais legal, você não sabe de nada. A gente vai complicar muito mais a vida dele. Então, ele vai tentar eliminar o Buzz Lightyear da vida dele. E aí ele taca o Buzz pela janela. E aí começa, aí as pessoas descobrem que foi ele que jogou e todo mundo se volta contra ele, ele se sente culpado, com vergonha, e ele vai tentar resolver isso, e aí começam as complicações que é o grande caldo da história. São onde as forças antagônicas mais aparecem. E aí o ato 3 tem uma outra função, que é colocar o protagonista em crise, tirar ele da crise com um clímax e trazer uma resolução. Então, a crise é o momento onde o protagonista já tentou de tudo. Ele já passou por... A vida dele já está complicada ao extremo. E talvez a audiência não tenha... O ideal é que a audiência não saiba como ele vai resolver. E aí ele consegue de maneira surpreendente, mas sem trapacear, sem roubar, né? Sem sei lá... e daí, magicamente ele conseguiu. Não pode ser magicamente. Tem que ser uma coisa crível.
mais surpreendente. Ele sai da crise, consegue resolver e ele aprende alguma coisa. Ou ele muda alguma coisa. E ele passa a ser alguém completamente diferente de quem ele era no começo. E a resolução é aquele finalzinho de história que mostra como a vida passou a ser depois, que evidencia que o protagonista mudou. Então, no caso de Toy Story 1, né, ele era o brinquedo favorito do dono, chega um brinquedo mais legal. E ele vai passar pelo ato 2 inteiro, todas as complicações, para chegar no ato 3 e aprender que, no final das contas, ele não precisa ser o brinquedo favorito. Ele pode dividir esse posto com outro brinquedo. Eles são os brinquedos favoritos no final. Então, no fim das contas, um grande aprendizado de Toy Story 1 para a gente ser especial, a gente não precisa ser único, né? A gente pode dividir esse espaço com alguém. Então, o Woody sai lá com um aprendizado super humano, profundo e legal para ele viver a vida dele. E a gente, como audiência, aprende a mesma coisa ao observar o que ele aprendeu. E a gente também passa a ser mais preparado para viver a nossa vida, né? Então, é assim que se constrói uma história. Isso a grosso modo, né, galera? Mas é assim que se constrói. Que spoiler, pessoal! Olha, se você não tá com papel e uma caneta e não anotou, vai ter que ver essa live gravada depois lá no IGTV, no meu e no do Rô, para anotar, porque eu mesma já me arrependi de não ter anotado, mas tá tudo bem. A gente vai falar sobre isso no workshop lá no Mente Malabarista. Tá marcado para fevereiro, se eu não me engano, a sua experiência. Ah, o Ale tá aí também, ó. O Ale tava no primeira turma do Mente Malabarista. Tem muito malabarista aqui, gente, hoje. Manda aí para mim um malabarista. Quem tá no curso aí? Manda aí para mim o bonequinho do malabarista. E quem não tá e quer tá, manda o malabarista e fala, eu quero. E a gente explica para você depois, que é um curso de 8 semanas intensivas, dentro de um Instagram no perfil fechado, onde a cada 15 dias você tem uma experiência sensorial que complementa os seus aprendizados. E uma dessas grandes experiências é o workshop do Rodrigo, que você vai receber em casa, um kit para você vir para essa aula online pelo Zoom com o seu kit, que é surpresa. E esse spoiler que o Rô deu agora é o Isso que, é só Rô? spoiler, né? Hã? E é só spoiler, né? Esse é só o spoiler. Aí, tem malabarista aí. Sabe uma coisa, desculpa te interromper, sabe uma forma como eu gosto de pensar quem é mente malabarista? É protagonista que está tentando, né? O que é o mente malabarista, na minha visão? É alguém que tem que equilibrar as coisas ali, né? Fazendo malabares para não deixar nada cair e continuar o flow, né? É a vida do protagonista. Cada bolinha que você joga para cima é o protagonista usando da sua habilidade de se afastar das forças antagônicas. Cada bolinha que está vindo para baixo é uma força antagônica que você não pode deixar abater, né? Te abater, derrubar e tal. Então, o protagonista, ele é um mente malabarista, com certeza. Então, são todos protagonistas aí. Tentando Amei a protagonizar a sua, vida. amei a sua analogia, muito boa. Inclusive, eu vou usar. Vamos pensar como usar ela também. E assim, não dá para a bolinha parar, né? A vida também não para. A questão é como que a gente faz, como que a gente aprimora essa habilidade de viver a vida com prazer, com diversão, com aprendizado, com cada vez mais metas mais arrojadas e que façam sentido para você. Então, o mais legal de escrever a sua própria história num curso de autoconhecimento, como mente malabarista, na minha opinião pessoal, que pensei nesse programa, é como um programa 100% digital pode ser 100% personalizável. Então, o grande prazer que eu tenho em fazer as mentorias ao vivo todas as quintas no curso é saber que não tem um plano. Vai acontecer o que tiver que acontecer. E poder contar com você nessa turma que começa agora em janeiro está sendo super especial para mim, junto com a experiência do origami, que trabalha muito concentração, o jantar às escuras, que vai completar muito essa questão do visual que o cinema dá,
tirar a visão para entender como a nossa mente é poderosa e depois finalizando com uma degustação de café especial vai ser simplesmente incrível. Então, estou muito ansiosa. Você quer falar um pouquinho sobre como as pessoas podem participar do seu workshop? Pode ser, eu já falo, só deixa eu. Eu Tá. tô aqui, né, com a cabeça pensando no malabarista, né? Uma coisa legal para todo mundo pensar, eu acho que, como a gente está falando aqui de processos de autoconhecimento, se a bolinha cai, isso você não tem que se sentir culpado que a bolinha caiu. Pelo contrário, é, isso é uma força antagônica mais forte ainda, mais poderosa do que só a bolinha tá ali agindo sobre a gravidade, né? A bolinha tá caindo, mas você conseguiu subir, legal, isso é uma força antagônica. Mas você não conseguiu, a bolinha caiu no chão, é uma força antagônica maior ainda. E você não tem que ficar se culpando, julgando, puta, eu sou um bosta. Não pode falar palavrão, ou pode falar palavrão, não sei. Mas eu Pode? sou, Ah, tudo certo. não estou preparado aqui para viver minha vida e tal. E aí você fica se lamentando. Não, o protagonista, ele vai dar um jeito de continuar ali, ó, e vai pegar no chão e vai voltar. Então, eu acho que todas as experiências que a Tami está proporcionando, né, que são sensoriais, no fim das contas, servem como ferramentas para você se entender melhor, conhecer o que você tem, né, de ferramenta. Na verdade, ela tá te abrindo os olhos para as ferramentas que você tem para conseguir mapear sobre quem você é, o que você está vivendo, para onde você pode ir, o que você é capaz de fazer, e se tornar um protagonista mais forte para viver a vida. Então, tá aí, esse é meu pitch para quem tem que fazer, por que vocês têm que fazer o Mente Malabarista. Com relação aos meus, quem quiser me seguir no Instagram, eu não sou um cara que apareço todos os dias, mas quando eu apareço eu tento fazer um conteúdo legal. Legal. Então dá uma seguida lá. E eu tenho vários serviços, assim, né? Todos eles voltados para como criar uma boa história. Então, se você é roteirista, né, de cinema, de séries, de games, enfim, consigo ajudar. Se você trabalha numa empresa e quer contar boas histórias, posso ajudar. E todo mundo que quiser aprender, aí tem os workshops e tem as consultorias one-on-one, né? Um a um. Então, todo mundo que quiser pode entrar no meu site rodrigoportaro.com e achar lá o link para marcar. Você já consegue marcar direto na agenda quantas horas você quer e marcar um treinamento. Mas Top. o próximo é com a Tami. Então, via Mente Malabarista. Então, se inscrevam lá também. Eu vou deixar até aqui o perfil do Malabarista, porque lá no. Estou escrevendo aqui. Porque lá no perfil você consegue ter acesso ao link do programa. Rô, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, que eu sei que você não é muito fã, eu também não sou muito fã, mas é que com certeza as pessoas estão te ouvindo e estão falando assim, cara, esse cara ele é demais, ele não é para mim, ele é. Talvez eu tá num outro nível. E é verdade, as pessoas. Eu já ouvi muito isso, Sammy. Eu não entrei em contato com você antes porque eu achei que eu não poderia te contratar. Então, eu quero alinhar algumas expectativas aqui em relação a isso, que você vai se surpreender quando você acessar o Simpla e ver o workshop do Rô. Não é em relação a ser caro ou barato. A questão aqui é, como o Rô falou, ambientar. A gente quer te ambientar no contexto de você aprender a escrever a sua história. Tem muita coisa nesse mundo de storytelling. E o nosso papel é, como o Rô falou, entregar as ferramentas que você já tem. Então, como idealizadora do programa, eu quero muito que você tenha a oportunidade de conhecer o trabalho do Rodrigo e, obviamente, o quanto você vai investir nisso vai ser a minha mão dada para você e a sua para mim, de que a gente pode começar a construir a nossa confiança. Então você vai se surpreender. Você que ficou na live até agora e viu o valor nisso, não é pitch de vendedor, não. É real mesmo. Você vai se surpreender e com certeza você vai agarrar essa chance de ser um malabarista com a gente. Eu complementando o que você está falando, é assim,
o que parece, assim, o Rodrigo, puta, estudou com o Robert McKee, que foi sócio na Plot e tal, ele tá falando de Hollywood, parece um negócio de outro planeta, né? Mas não é, não. É isso, né? Então, complementando, o básico do básico, para mim, que é básico, para vocês pode ser abrir a cabeça, igual um dia me abriram a cabeça, né? De falar, caralho, isso aqui faz um paralelo com a vida, né? As boas histórias imitam a vida. Por isso que a sétima arte, né? Ela está tentando interpretar como o ser humano está vivendo a vida. Quando você olha no cinema ou na Netflix agora, principalmente, né? E vê os títulos e os assuntos das histórias, são assuntos que estão acontecendo hoje em dia no mundo. Vocês vão ver já já pipocar filmes e séries sobre pandemia, sobre coronavírus. Por quê? Tá todo mundo produzindo porque é o que a gente está vivendo agora. Então, as histórias, elas viram. Os criadores de história, eles estão tentando criar histórias que te ajudam a passar por esse momento. É, e, a, e, Enfim, resumindo aqui, né? Quando eu fui apresentado para esse universo, eu olhei e falei assim: nossa, isso aqui não é só uma ferramenta para roteirista, isso aqui é uma ferramenta para qualquer pessoa de qualquer idade que já passa a ter uma certa consciência sobre quem eu sou e o que eu quero fazer da minha vida, para, enfim, para mergulhar num processo de talvez de autoconhecimento mesmo. Então, é para todo mundo, não é só para quem é roteirista de Hollywood, não, é para todo mundo mesmo, tá? Se você entender o valor da sua história, é para você. Né? Ou se É, você quer entender o valor da sua história, é para você. Se você quer né, experimentar a sua história, é para você. Né? Eu lembrei de uma frase hoje, eu falei com a Tami hoje, que eu ouvi do Cortella, que ele fala assim, se só ele estava falando sobre a palavra importante, né? Se a Tami é importante para mim, é porque ela importou alguma coisa para mim. Então, se você acha que a sua história importa, quer dizer que você está pensando que sua história pode importar para o outro e entrar no outro e o outro vai carregar um pedacinho de você aonde ele for. Então, acreditar que a sua história importa é deixar um legado, né? É deixar uma marca no mundo, né? Incrível, Rô. E pode ter certeza que tem algo que só a sua história tem. Né? Quem está aqui vendo, com certeza você tem um clímax para contar que talvez eu não tenha e assim por diante, né, Rô? Cada história é um aprendizado. Se a história é boa, tem aprendizado. E se você souber quais são os aprendizados da sua vida, você provavelmente vai ter uma história para contar, e essa história pode impactar o outro, pode mudar o outro, que está precisando de uma história, né? Que tá se sentindo sem histórias. Então, compartilha a sua história, sempre. Show. Então, Rô, para a gente fechar aqui, quero pedir para quem está ainda ao vivo tirar um print e marcar lá, @Rodrigo Portaro, @tami.saito. Vai lá, 3, 2, 1. E manda pra gente aí esse print depois lá no nosso direct, aqui no Instagram. Quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo amor que você coloca em tudo que você faz, por você ter topado participar dessa versão do Mente Malabarista que começa agora, nessa segunda-feira. Estou muito feliz, contagem regressiva para o curso. E é um prazer imenso estar do teu lado, ser sua parceira de negócio, ser sua amiga. E obrigada por compartilhar com todo mundo que está aqui nas redes um conhecimento tão profundo e importante que é para a vida de qualquer ser humano. Obrigado pelas palavras, obrigado por abrir o seu canal, obrigado por estar por perto, obrigado também, eu só tenho a agradecer. E é um prazer também estar com a galerinha que está aqui, meu. Claro. Qualquer coisa, manda direct, tira dúvidas, eu respondo sempre o mais rápido possível. Então, estamos todo mundo junto aí. Show! Quem tá aí ainda, manda um coração e um malabarista. Se você não tem malabarista nos seus favoritos, deixa ele aí agora. Tem que salvar. Tem que salvar aí nos seus favoritos. E vejo vocês todos aí no Mente Malabarista. Segue o Rô, tenho certeza que você vai amar o conteúdo dele. Acha no LinkedIn, acha nas redes, se conecta. Só tem a ganhar com isso.
Você que está aí no perfil do Rô e veio para cá para assistir, obrigada, valeu por fazer parte. A gente se vê aí no Mente Malabarista, na experiência do Rô e nas outras que também tem, está à sua disposição. simpla.com.br/mente malabarista, fica à vontade para você experimentar a sua vida. Valeu, Rô! Valeu, eu adorei esse malabaristinha, velho, da hora. Galera tá Já aí, ó, pegou, vários malabaristas. Tamo junto, já Rô. pegou. Obrigadão, viu? Valeu. Um Obrigado beijo você. Tchau, grande. tchau. Tchau. Oi.